Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de radioterapia. Houve um pequeno imprevisto na nossa última aula, que seria, no caso, na sexta-feira. Então, como não houve aula na sexta-feira, a aula de sexta será hoje, que é a nossa terceira aula, onde a gente vai falar sobre acelerador linear, sobre acessórios e sobre radioterapia animal. E amanhã será a nossa aula de revisão geral. Então, amanhã, mesmo teoricamente não sendo um dia de aula, teremos aula normal, que é para pagar o dia que não teve aula. E aí, quinta-feira, a nossa prova e também a entrega dos trabalhos, reforçando também vocês entregarem os trabalhos, certo? O trabalho ele vale 10 e a prova também vale 10. Aí eu vou somar e dividir por 2. Lembrando que os trabalhos são individuais, qualquer dúvida que vocês forem tendo, é só falar. Aí, na sexta-feira, é a recuperação e segunda chamada. Como a gente já está acostumado, vamos começar a aula de hoje relembrando um pouco do conteúdo anterior. A gente iniciou a disciplina de radioterapia, uma disciplina bem diferente, né, do que vocês já estavam vendo, e ela tem uma característica muito interessante, que a faz ser muito única na radiologia. Na radiologia, a gente trabalha muito com o termo exame, né? Então, tudo na radiologia é relacionado a exame. Já a radioterapia é um tratamento. Então, a gente aprendeu que a radioterapia é um tratamento, não é um exame. E trabalha com radiação ionizante. A gente estudou também na primeira aula essa parte do que é radiação. Então, a gente viu que o conceito de radiação é relacionado à energia. E dentro desse conceito de energia, existem dois tipos, que são as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que têm uma alta concentração de energia suficiente para fazer um processo de ionização, que é um processo de alteração a nível celular, a nível molecular. Ou seja, uma dose de radiação tão forte, com tanta energia, que tem poder de alterar células do corpo humano. Exemplo de radiação ionizante são os raios-x. E nós temos também as chamadas radiações não ionizantes, que são radiações que têm energia sim, mas que não têm força, não têm concentração, não têm poder suficiente para gerar dano a nível celular. O exemplo de radiações não ionizantes é a luz solar, dentre outras que nós vimos, micro-ondas, essa luz que nós temos aqui que clareia nosso quarto, a tela do nosso celular, do nosso computador, são todas energias, são todos tipos de radiação, mas radiações não ionizantes. E se nós já sabemos que as radiações, elas conseguem ter esse poder, ter essa força, se a radiação ionizante tem força para causar dano a nível celular, aí a gente entra na outra parte, que é a radioterapia, um tratamento. Mas é um tratamento que trata o quê? Então, radioterapia é um tratamento que trata o câncer. E como nós estudamos também, o câncer é uma doença a nível celular. Então, é um crescimento anormal a nível celular, que essas células elas começam a não obedecer mais seu núcleo e começam a crescer de forma muito acelerada e fora do contexto. Então, a radioterapia é a utilização de doses de radiação ionizante para destruir, para matar essas células cancerígenas. E nós vimos também que na radioterapia existem dois tipos de tratamento, que são chamados de modalidades, que inclusive é o tema do trabalho de vocês, que é a teleterapia e a braquiterapia. Tele é referente à distância. Usem sempre o exemplo que eu dei, de televisão. Tele, distância, visão de ver, visão à distância, televisão. Teleterapia, terapia de tratamento e tele de distância. Teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte de radiação vai ficar a 1 metro de distância do paciente. Então, teleterapia, tratamento à distância. E o equipamento utilizado na teleterapia
é chamado de acelerador linear. Inclusive, vamos estudar muito bem sobre ele hoje. Eu vou colocar essa na questão 28 da prova. A questão 28 eu vou perguntar, fale sobre a teleterapia e que equipamento é utilizado, uma coisa desse tipo assim. Aí vocês têm que lembrar que teleterapia é tratamento à distância e o equipamento utilizado na teleterapia é o acelerador linear. Então, a fonte de radiação, no caso o acelerador linear, vai ficar a 1 metro de distância do paciente. E o outro tipo é a braquiterapia. Braquiterapia é quando o tratamento é próximo, encostado na pele do paciente, ou então dentro. Teleterapia, 1 metro de distância, braquiterapia ou próximo ou dentro do paciente. Na braquiterapia, nós temos 4 tipos de tratamento. Nós temos a braquiterapia superficial, quando a fonte radioativa fica encostada na pele do paciente. Nós temos a braquiterapia intracavitária, ou seja, quando a fonte radioativa fica dentro do paciente, na qual inclusive é a mais comum, em especial para tratamento de câncer do colo de útero. Nós temos a braquiterapia intraluminal, onde é utilizada para tratamento, onde a fonte radioativa é colocada nos alvéolos pulmonares do paciente. E nós temos a braquiterapia intersticial. A braquiterapia intersticial é quando o elemento radioativo fica dentro do paciente e o paciente segue seu tratamento em casa. Então, dentro da radioterapia, nós temos a teleterapia e a braquiterapia. Mas o que é radioterapia? Radioterapia é um tratamento que vai utilizar altas doses de radiação ionizante para destruir células cancerígenas. Dentro da radioterapia, temos teleterapia, tratamento à distância, 1 metro de distância, e braquiterapia, tratamento próximo ou dentro. No trabalho de vocês podem pesquisar, trazer imagens e falar bastante sobre teleterapia e braquiterapia. Pode falar aí à vontade, porque tem muito conteúdo, tá bom? Em especial, imagens aí de acelerador linear. Então, na teleterapia, se trabalha com acelerador linear. Já na braquiterapia, se utiliza um outro tipo de equipamento. Por quê? Na teleterapia, nós temos um equipamento construído pelo homem, no qual produz radiação, que é o acelerador linear. Braquiterapia trabalha com fonte de radiação selada, ou seja, nós não temos um equipamento que produz radiação. Na braquiterapia se trabalha com elemento radioativo. É só vocês lembrarem do exemplo que eu dei do acidente do Césio de Goiânia. O acidente do Césio de Goiânia aconteceu porque foi um hospital de radioterapia abandonado. Mas qual equipamento estava lá? Era o de teleterapia ou de braquiterapia? Estava o de braquiterapia. Por quê? Braquiterapia se utiliza elemento radioativo. A natureza produz elementos radioativos, no qual liberam radiação de maneira constante. E a braquiterapia utiliza esses elementos radioativos, a sua radioatividade, para conseguir destruir as células cancerígenas. Então, teleterapia, tratamento à distância, 1 metro de distância, se utiliza o acelerador linear. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente e se utiliza elementos radioativos. Na nossa segunda aula, a gente entrou na parte do papel do técnico, onde vocês aprenderam que para trabalhar na radioterapia é necessário ter uma qualificação, um curso, uma especialização específica na área, onde a gente estudou alguns deveres e responsabilidades que envolvem o tratamento, onde vocês já estão a par da responsabilidade que nós da radiologia e toda a equipe tem, pois como nós estamos trabalhando com doses de radiação elevadíssimas, muito alta, então não existe margem de erro, né? E entramos num ponto muito importante e onde, teoricamente, é a parte mais difícil da disciplina, que é a parte de planejamento.
onde a gente viu que na parte de planejamento, onde o médico faz o diagnóstico do câncer do paciente, ele vai definir alguns parâmetros para conseguir estudar e traçar a melhor estratégia para aquele tratamento. Então, a gente viu que nós temos basicamente 4 partes desse estudo, desse planejamento. O médico, ele define, primeiramente, o tamanho do tumor do paciente, que é chamado de GTV, grosso tumor volume, onde ele vai definir o tumor propriamente dito do paciente, que ele dá uma margem. Após isso, ele vai dar a segunda margem, que é chamada de CTV, que é a margem clínica, onde ele vai incluir o tumor do paciente, mas vai incluir também células microscópicas que estejam próximos, que estejam perto. Por quê? Nós estamos falando de uma doença a nível celular. E como a gente estudou, uma célula maligna, ela, além de crescer de maneira descontrolada, ela atinge outras células e as torna maligna também. Então, entendendo isso, o médico sabe que ele não pode cometer o erro de conseguir destruir um tumor, mas deixar células malignas próximas ainda vivas, porque essas células malignas elas vão continuar crescendo e se reproduzindo. Então, para diminuir essa possibilidade, ele dá uma segunda margem, que é chamada de CTV, de margem clínica, onde, teoricamente, vai conseguir destruir até mesmo essas células a nível microscópico. Posteriormente, ele dá uma terceira margem, que é chamada de PTV, que é a margem de planejamento. Essa margem de planejamento vai incluir o tumor, GTV, vai incluir as células microscópicas, CTV, e além disso vai incluir os movimentos anatômicos naturais, como a respiração. Então ele vai fazer todo o cálculo de onde é o câncer, do tipo do tumor, para ver o quanto o corpo ele muda ao paciente respirar, pois dentro do tratamento de radioterapia talvez seja a única coisa que se não tenha controle. Então ele dá essa terceira margem, que é o PTV, no qual, por mais que o paciente ele consiga respirar, o tumor ele vai continuar sendo atingido. Ou seja, o PTV, é essa margem de planejamento que vai ser a irradiada, porque dentro dela vai ter tanto o tumor quanto as células a nível microscópico. E por último, ele faz uma última avaliação, que é a avaliação dos ORs, que são os órgãos de risco. Então, como a gente está trabalhando com altas doses de radiação, como eu disse a vocês, a radiação, ao entrar em contato com a matéria, no caso com o corpo humano, ela não sabe diferenciar se a célula é sadia ou se a célula não é sadia, se a célula é maligna ou se não é maligna. Então, é muito importante o médico, ele trabalhar muito bem. Lembrando que quando eu falo médico, como eu disse na outra aula, é toda uma equipe, né, no caso com os físicos médicos também. Então, eles têm que fazer um cálculo, uma avaliação muito precisa para saber quais são os ORs, quais são os órgãos de risco que estão próximos àquele tumor. Então, ele vai definir quais são os órgãos de risco para que esses órgãos de risco que estão teoricamente sadios, eles não sejam atingidos. Então, para que o tratamento, para que aquela dose de radiação seja aplicada somente nas células malignas. Esse é o grande diferencial da radioterapia e a grande dificuldade, porque nós estamos trabalhando com altas doses de radiação, que com certeza, se atingir células boas, tem grandes chances de causar altos danos, então tem que se conseguir utilizar essas altas doses de radiação somente naquela região que vai ser tratada, que no caso é o PTV, que já vai estar incluído tanto o tumor quanto as células microscópicas, como também os movimentos anatômicos naturais do paciente. Ao definir isso, ao definir todas essas margens e ao definir quais são os órgãos de risco que ele deve proteger, aí sim vai se iniciar o tratamento. Outra parte que nós vamos estudar hoje, que é a parte de simulação, como nós vimos na aula anterior. Na radiologia, na maioria dos exames, funciona de maneira muito rápida. O paciente ele chega para a gente, entrega um papel, que é uma requisição, a gente lê o que o médico quer e faz o exame. Se a gente errar o posicionamento, se a máquina der um problema, o que a gente faz? A gente repete. É tanto que quando vocês estudarem posicionamento,
Vamos dar uma margenzinha na colimação, deixa 2 dedinhos passando aqui, caso o paciente mexa, não precise repetir o exame. Não, mas a imagem ficou um pouquinho escura, vou ter que repetir. O paciente mexeu um pouquinho, vou ter que repetir. Isso é até relativamente normal no dia a dia da radiologia. Hoje nem tanto, porque existe a radiologia digital, onde a gente conserta esses erros, entre aspas, no computador. Mas antigamente isso era muito comum. Na radioterapia, isso não pode ocorrer. Apesar de no raio-x ou numa tomografia utilizar radiação ionizante, e na radioterapia também se utilizar radiação ionizante, o nível de dose de radiação ionizante na radioterapia, como eu falei, é cerca de 1000 vezes maior do que no raio-x. É tanto que na radiologia se trabalha com kV, quilovoltagem. Na radioterapia se trabalha com MV, milivoltagem. Ou seja, são doses de radiação muito alta. Então, não pode existir de maneira nenhuma esse conceito de, o paciente mexeu um pouquinho, vou precisar repetir o exame. Porque se o paciente mexer um pouquinho, ou se nós, enquanto profissionais, errarmos alguma coisa, essa alta dose de radiação, em vez de destruir a célula cancerígena, vai destruir as células dos ORs, né? Dos órgãos de risco que estão próximos. É só lembrar daquela imagem que eu trouxe, fazendo um planejamento de um câncer no cérebro, na cabeça do paciente. Então, se o câncer está no cérebro, por exemplo, próximos nós temos o quê de ORs? O conduto auditivo, nós temos o globo ocular, nós temos várias regiões muito sensíveis, a própria medula, coluna. Então, o ideal é que o paciente ele receba as doses de radiação somente na região cancerígena e que não afete os órgãos de risco que estão próximos. Claro que tem coisas que não se tem como evitar. A gente viu até em alguns casos, em alguns exemplos, como é muito comum a pele do paciente ficar queimada, porque aquela alta dose de radiação, para entrar no paciente, vai ter que perfurar a pele também. Consequentemente, vai destruir aquela célula sadia. Mas o que o médico quer é que o paciente se trate do câncer e que ele tenha uma sobrevida, tenha uma vida relativamente normal posteriormente. Então, esse é o grande diferencial da radioterapia. Estudamos também sobre câncer, onde a gente viu que câncer é uma doença de proliferação celular, onde nosso corpo tem um funcionamento de reprodução celular muito comum, onde as células do nosso corpo, elas morrem, elas nascem e elas só seguem uma mesma função. Dentro dessa célula nós temos um núcleo, que é como se fosse o cérebro da célula, na qual essa célula tem uma função específica. Então, a célula que dá a cor dos nossos olhos, a célula que faz a cor da nossa pele, ou que nos faz sentir o gosto, enfim, cada célula tem sua função, ela morre, nasce uma idêntica a ela com a mesma função. E isso é muito comum e acontece a cada segundo em nosso organismo. O câncer, ele nasce a partir de um erro nessa reprodução celular, onde essa célula, em vez de obedecer seu núcleo, ou seja, em vez de obedecer sua função, ela passa a não obedecer mais sua função, ela passa a ter essa independência. Além disso, ela consegue fazer com que outras células boas também comecem a pensar igual a ela, ou seja, comecem também a desobedecer seu núcleo, elas vão começar a se unir e começar a crescer. Isso é o chamado tumor. E dentro do tumor, nós temos 2 níveis. O tumor benigno. O tumor benigno é quando essas células elas crescem, mas elas não conseguem se espalhar para outra região do corpo. E nós temos os tumores malignos, que são o câncer. O tumor maligno é quando essa célula ela consegue entrar na corrente sanguínea, consegue entrar nos linfonodos, nas veias, enfim, e ela consegue se espalhar para qualquer outra região do corpo, que é a chamada metástase. Então, tumor benigno, a célula ela cresce de maneira descontrolada, sim, mas ela não se espalha para outra região do corpo. Célula maligna, ela, além de crescer muito mais rápido, ela pode se espalhar para qualquer região do corpo. É chamada metástase.
É por isso que é muito comum sempre se falar que quanto antes descobrir o câncer, melhor o tratamento. Por quê? Porque todo câncer ele é maligno, ou seja, aquela célula tem potencial para se espalhar por qualquer região do corpo. Quanto mais tempo passa, maior a chance dela se espalhar. Então, é muito comum, por exemplo, uma paciente que tem câncer de mama aparecer metástase na coluna. Por quê? Da região do tecido mamário para a coluna, que é nas costas, nós temos linfonodos que ligam na região axilar do braço. Então, é muito comum ter esse espalhamento. E se a paciente já tiver metástase, em vez de tratar, dentro desse exemplo que eu falei, somente o câncer de mama, ela vai ter que tratar o câncer de mama e o câncer na coluna. E se não houver tratamento, vai aparecer em outro e em outro local. Então, por isso que o quanto antes se iniciar o tratamento, melhor, porque se aumenta a chance do tratamento ser mais efetivo e se diminui a chance de se haver metástase, que é o espalhamento do câncer em outras regiões do corpo. Então, vamos iniciar hoje a nossa terceira aula. É uma aula bem mais tranquila. Então, para abrir nossa aula de hoje, se você acha que custa caro um profissional, é porque não faz ideia de quanto custa um incompetente. E na radioterapia isso fica muito claro, porque na radioterapia a gente não trabalha com margem de erro. Na radioterapia não tem erro. E um profissional competente, um profissional qualificado, ele, apesar de ser mais caro, ele vale muito a pena. Então, quando vocês estiverem trabalhando, busquem estudar e se preparar para serem conhecidos, não pelo preço, mas sim pela qualidade do seu serviço prestado. Então, como a gente tem falado muito nessas últimas aulas, que na radioterapia não tem erro, um dos pontos principais que gera erro nas outras áreas da radiologia é a movimentação do paciente. É aquele paciente inquieto, aquela criancinha que está chorando, aquele paciente nervoso, aquele paciente que ele acaba mexendo. E como a gente tem visto, isso gera uma repetição no exame. Então, quando o paciente se mexe, a imagem não sai legal, a gente tem que repetir. Mas na radioterapia, como a gente usa altas doses de radiação, não é concebível que o paciente ele se mexa de maneira nenhuma. Como também não cabe apenas a gente dizer ao paciente, senhor, senhora, não se mexa, porque essa dose de radiação é muito alta. Então, se você se mexer, em vez de tratar o tumor que está no seu cérebro, daqui a algumas semanas a senhora pode ficar cega, porque pode atingir seu globo ocular. Então, para que isso não ocorra, são utilizados acessórios para imobilizar o paciente. Esses acessórios, muitos deles existem de fábrica, ou seja, nós temos várias empresas que produzem acessórios. Mas como nós estamos tratando de uma doença que é muito específica e que não tem um padrão de funcionamento, a grande maioria dos acessórios somos nós da radiologia que vamos realmente criar esses acessórios. Porque cada paciente tem um biotipo diferente, tem um peso diferente. Como a gente viu no slide da aula anterior, o câncer ele nasce em formatos completamente diferentes e aleatórios. O tumor benigno, normalmente, ele é concentrado de maneira arredondada. Já o câncer, ele nasce, ele cresce e se espalha de maneiras muito aleatórias. E como na radioterapia é um tratamento que serve para crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, com todas as variações de peso e anatomia possível, muitos desses acessórios eles não existem de fábrica. Então, dentro do hospital, existe uma sala que é chamada de sala de moldes ou sala de criação, onde o médico oncologista e o físico médico vai chegar para a gente, para nós, profissionais da radioterapia, e vai dizer: eu tenho um paciente, está aqui a ficha dele, e o tumor dele é desse jeito, a anatomia dele é desse jeito. Eu preciso que você crie um acessório para que esse paciente não se mova. E aí a gente vai entrar numa sala e a gente vai criar acessórios específicos para evitar que esse paciente se mova, que vai servir, obviamente, para proteger a vida dele. A maioria dos tratamentos, lembrando, radioterapia é um tratamento, são feitas por sessões.
Essas sessões, normalmente, elas são semanais, ou uma ou duas vezes por semana. Aí, Iago, por que não é todo dia? Porque como a gente está trabalhando com altas doses de radiação, apesar de ser muito focalizada apenas nesse local, essa dose de radiação ela gera efeitos colaterais. Então é muito comum essa dose de radiação quebrar, por exemplo, as moléculas de H2O. Então esse paciente ele vai ficar menos hidratado, ele vai se sentir mais cansado. Então é muito comum essas sessões elas serem uma ou duas vezes por semana, para que nos outros dias da semana esse paciente ele se recupere e aí sim dê continuidade ao tratamento, que vai durar em média aí 3, 4 meses nessa rotina. E é muito importante a garantia da reprodução, a reprodutibilidade, ou seja, é muito importante que em todas as sessões essas doses de radiação sejam implementadas somente no tumor. Entra, inclusive, aquele fato que a gente estava falando na aula passada, dos deveres do profissional da radioterapia, em observar as reações do paciente. Então, se o paciente está perdendo muito peso de uma semana para outra, se ele está perdendo peso, o seu organismo, o seu corpo, os seus órgãos vão mudar um pouco de lugar. Então, até isso tem que ser observado e tem que ser tudo recalculado para que não haja erro. É importante que o paciente permaneça completamente imóvel durante toda a sessão, durante todo o tratamento. E existem muitos acessórios que podem ser utilizados, muitos deles prontos para uso, né, como eu disse, que são criados por empresa, mas muitos deles são criados por nós, é um dever nosso. Inclusive, se vocês olharem o slide da aula passada, nos deveres vai ter lá, colaborar com toda a equipe, ajudar no processo de moldes e acessórios. Então, a gente ajuda nessa parte. Na verdade, nos acessórios, a gente não só ajuda, não. A gente faz, a gente cria. Inclusive, se futuramente vocês forem fazer uma especialização em radioterapia, é prova, foi uma das provas mais difíceis que eu fiz, onde Dr. Robson, físico médico, depois eu posso até mostrar o vídeo aqui a vocês, colocou uma situação lá de um paciente que tinha um câncer, e eu que tinha que criar, eu e um colega que estava comigo, que tínhamos que criar acessórios para aquele paciente se mexer. Ou seja, um molde de fábrica que vai dar para mim, não vai dar para nenhum de vocês, como o de vocês não vai dar para o de ninguém, porque cada um tem um formato anatômico, muscular diferente, e esse molde tem que ser completamente adaptado para que o paciente ele realmente não se mova. Então, entrando diretamente nessa parte de acessórios, os acessórios eles buscam maior confiabilidade e segurança no tratamento, ou seja, que um médico oncologista que fez lá toda a questão de GTV, CTV, PTV, OR, o físico médico que calculou todas as doses necessárias para destruir aquele tumor, nada adianta se na hora do exame a gente não posicionar bem o paciente, a gente não imobilizar bem o paciente. Então, os acessórios eles buscam que o tratamento seja confiável e seja seguro. E essa foto ilustra muito bem isso. O paciente que está com câncer, a gente estudou muito isso na aula passada, ele está num estado físico e emocional muito abalado. E ele está realmente fazendo como nessa figura. Ele está se jogando em nossas mãos. Ele está entregando a sua vida em nossas mãos. Ele confia a sua vida em nossas mãos. Então, nosso papel, ele é fundamental para o tratamento. Fundamental. Então, os acessórios, eles servem para evitar que o paciente ele se mexa, certo? É para realmente o paciente ele não se mexer durante o exame. É claro que existem muitas variáveis, então, nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo uma máscara termoplástica para imobilização de cabeça e pescoço. É claro que se for um tratamento de câncer de pele no pé, ele não vai usar esse acessório, vai usar outro específico para aquela região. Então, cada região do corpo tem uns acessórios diferentes e nós vamos estudar todos eles a partir de agora. Os acessórios, eles buscam imobilização, ou seja, o paciente ele tem que estar completamente imóvel durante todo o procedimento. Hoje em dia, uma sessão de radioterapia dura em média de 8 minutos entre receber o paciente, posicioná-lo e fazer a sessão e depois liberar.
É rápido. Por que é rápido? Porque o paciente ele já tem passado pelo processo de simulação. Lembra da simulação? Onde o paciente vai dias anterior e a gente vai literalmente ensaiar, simular como vai ser aquele tratamento. Vamos ver se os moldes deram certo, qual molde está mais confortável, precisa de algum ajuste, dá todas as orientações ao paciente. Então, tudo isso é feito no processo de simulação, para quando chegar no dia do tratamento, não haja nenhum tipo de dúvida ou de erro, ou de insegurança, seja do paciente ou seja da equipe. Então, aqui nós estamos vendo vários acessórios ao mesmo tempo. Então, a gente está vendo a máscara termoplástica imobilizando o rosto. A gente está vendo aqui embaixo do corpo dela, esse equipamento é muito legal. Foi exatamente esse que eu fiz minha prova. Isso é muito bacana. Ele é o mesmo material utilizado em prancha de surf. Ele é um líquido misturado, onde a gente coloca ele numa sacola e depois coloca água quente. Ao misturar com água quente, alguns segundos depois ele fica duro como um isopor muito rígido, como uma prancha de surf. Quem já pegou uma prancha de surf ou pegou um isopor muito duro, e aí a gente tem que pegar, colocar água quente nele e literalmente moldar no corpo do paciente. A gente vai moldando no corpo do paciente e aí ele vai começar a ficar rígido e vai prender o paciente naquela região. E além disso, aqui a gente está vendo o paciente utilizando um acessório para os pés também, para evitar que o paciente mexa os pés. Os acessórios, eles buscam também, obviamente, conforto. Como eu disse, o paciente vai ficar em média 8 minutos ali deitado durante várias semanas. Então é muito importante que o paciente ele também esteja relativamente confortável. É óbvio que utilizando uma máscara como essa, onde a gente vê apenas pequenos furos. Aí, Iago, como o paciente respira? É difícil? Claro, é muito difícil respirar. Quando a gente for visitar o hospital lá, eu vou fazer com vocês esse experimento. Na verdade, vocês vão fazer em vocês mesmos, onde vocês vão ter a sensação de como é ter uma máscara dessa presa em seu rosto, uma máscara termoplástica, onde são pequenos furos. Além disso, a gente vai estudar ainda hoje, ela, assim como aquele acessório que eu citei, também é quente. Não é quente para queimar o corpo, mas é quente sim, que é para conseguir moldar, e aí a partir do momento que vai esfriando, ela vai ficando rígida também, mas o paciente tem que estar minimamente confortável, porque esse tratamento ele vai durar semanas ou até meses. Mais um exemplo aqui que nós estamos vendo, a gente está vendo aqui um exame de teleterapia, né? Teleterapia, tratamento à distância. Qual equipamento está sendo utilizado aqui? Acelerador linear. Veja no rosto da paciente, ela utilizando a máscara termoplástica. E veja que essa máscara desce cobrindo até os ombros dela, até a região superior do tórax. Ou seja, nem que ela queira subir a cabeça ou que ela queira mexer os braços, ela vai conseguir. E veja que essa máscara aqui na pontinha, ela é presa. Ela é presa por um acessório onde nem o paciente consegue tirar, só nós conseguimos. Um detalhe importante, veja que nesse exame essa paciente está com os dois braços cruzados em cima da região pélvica. Aí, Iago, isso é importante? Sim. Se durante a simulação a paciente identificou que nessa posição ela está mais confortável, durante todos os dias do tratamento, ela tem que ficar com as duas mãos cruzadas em cima da região pélvica. Não pode mexer, porque a partir do momento que ela baixar o braço dela, vai mexer o antebraço, que vai mexer o húmero, que vai mexer o ombro e pode mexer a região torácica, mudando milímetros que seja de algum órgão próximo, de algum órgão de risco. E aquela alta dose de radiação deixaria de ser precisa. Então, cada detalhe é levado em conta. Roupa. Então, se o paciente tiver que fazer o exame sem roupa, é durante todo o tratamento sem roupa. Se está usando uma blusa específica, é durante todo o tratamento aquela mesma blusa. Por quê? Se ele for com a blusa de um tecido num dia e depois for com um moletom em outro, a gente perde diversas referências. Então, todo detalhe ele é analisado. Então, existem diversos acessórios. Nós temos as máscaras termoplásticas.
suportes para cabeça e pescoço, retrator de ombros, nós temos o breastboard, que é a rampa de mama, e além de suportes para joelhos, pernas e pés. Vamos começar estudando sobre as máscaras termoplásticas, que são as mais famosas, as mais comuns. As máscaras termoplásticas são acessórios utilizados para imobilização da região da cabeça, pescoço e da região torácica, mas ela pode ser utilizada para qualquer região do corpo. Então, a máscara termoplástica pode ser utilizada para imobilização na região pélvica, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para a região abdominal, para a região pélvica, porque esse material, como o nome dele diz, é termoplástico. Ou seja, termo é de temperatura e plástico é do termoplástico mesmo. Então é um plástico que, ao entrar em contato com a água fervendo, menos 80 graus, ele começa a ficar, menos 80 graus não, mais 80 graus, água fervendo. Então é colocado numa bacia, que chama até de banho-maria, e após alguns segundos, esse plástico ele vai ficar moldável, vai ficar mole. A partir do momento que ele ficar mole, vai ser colocado na região do corpo do paciente e com o tempo ele começa a esfriar. E a partir daí ele fica muito duro, evitando que o paciente se mexa durante o exame. Esse molde, ele é completamente personalizado, ou seja, a máscara que eu usar, ela é somente minha, certo? Durante todo o tratamento ela vai ser identificada. Se vocês olharem aqui na parte direita da máscara, a gente vê essa borda amarela, que é o que fixa, e tem algum espaço para a gente colocar dados do paciente. Terminou o tratamento, essa máscara vai passar por um processo de higienização e pode ser reutilizada. Então, em média, uma máscara dessa tem uma vida que dura aí pelo menos 3 pacientes. Mas durante o tratamento, quando vocês conhecerem o hospital lá, vocês vão ver, dentro da sala de radioterapia tem um armário, tipo um guarda-roupa gigante. Quando a gente abre, tem lá várias máscaras termoplásticas. Então, quando o paciente chega, a gente já sabe que máscara vai utilizar, porque lá na simulação, a gente já fez uma máscara específica para ele. Então, a máscara termoplástica serve para imobilizar o paciente, evitar que ele mexa aquela região. Com isso, entra toda uma questão de humanização. Então, nesse exemplo aqui que nós estamos vendo, a gente vê uma criança com câncer na cabeça, né? Inclusive, com certeza já fez até cirurgia, a gente vê até a cirurgia. E veja que o profissional, além de fazer uma máscara termoplástica, personalizou, pintou, desenhou, no caso aqui do Homem de Ferro. Veja como fica muito mais legal do que você entregar apenas o tecido, o material branco, cinza, transparente, ainda mais para uma criança. Então, já entregou aqui do Homenzinho de Ferro. Iago, por que nas máscaras tem tipo uns esparadrapo riscado? Que danada é isso? Veja que aqui tem uma ruma de esparadrapo, um negócio riscado. Ó, quanta coisa riscada aqui. Por quê? Como eu disse, na radioterapia não pode haver erro. Então, é muito comum o profissional, ainda na simulação do exame, ao colocar a máscara no paciente, o profissional simplesmente desenhar aonde a radiação vai entrar. Ou seja, além de ele ver os parâmetros no computador, nessa imagem a gente consegue ver bem na parte superior, certo? Um pouco da esquerda de vocês, superior, uma tela. Existem 4 telas dessa na sala, onde é programada pelo médico e pelo físico, dizendo quantos centímetros a mesa tem que estar de altura, qual o ângulo do equipamento, enfim, já dá todos os parâmetros e só libera a radiação quando esses parâmetros estão verdes, né, estão ok. E além disso, os profissionais eles gostam de desenhar. Para quê? Para ele saber exatamente onde vai ficar a colimação, aonde vai entrar o raio daquele paciente. Então é muito comum a gente ver nos acessórios tipo uns desenhos nos esparadrapos, que é para que além do computador tenha o trabalho, a confirmação manual. É o que eu falei de escalas de erro, para que não haja, para que em algum momento o erro ele se quebre, não chegue até o final. É até o exemplo que eu disse, que na radioterapia todo mundo trabalha em dupla.
Não existe isso de trabalhar sozinho. Para quê? Caso um erre, o outro esteja lá para corrigir. Então, são sempre camadas para que não se haja nenhum tipo de erro. Então, é muito comum, além de confiar no computador, claro, mas a gente não vai confiar somente no computador. Vai ter nossa mão, que a gente calculou, que a gente desenhou, que na simulação a gente viu que era ali que o raio tinha que entrar. Então, ver se confere, se está tudo ok. É sempre criar essas camadas para que não haja o erro. Mais exemplos aqui de máscaras termoplásticas, né? A gente vê aqui a Princesa, que eu não sei qual é, o Hulk, o Homem-Aranha. Aqui o Homem de Ferro, já é uma máscara diferente, né? Já pegando quase que o bracinho todo da criança. Então, esse tipo de processo é tudo responsabilidade nossa da radiologia. Somos nós que fazemos essas máscaras. Se a gente acha legal, acha importante um desenho desse, para uma criança que está passando por um tratamento de câncer, somos nós que temos que pintar, que temos que fazer. E as máscaras funcionam dessa forma. Aqui na letra A é uma máscara dura, rígida. Ela entra no banho-maria, em contato com água fervendo, fica alguns segundos com essa água e essa máscara começa a ficar mole, já aqui na letra C. A partir desse momento, ela vai ser tirado um pouco do excesso de água, vai ser moldada no rosto do paciente e alguns segundos depois ela vai ficar dura novamente, criando um molde do rosto desse paciente. Eu vou mostrar um videozinho a vocês aqui que eu gravei com uma turma de radiologia. Ou seja, daqui a um tempo, quando Deus quiser essa pandemia passar, como eu disse, por mais que até o curso de vocês tenha acabado, assim que a pandemia passar, já falei com o Dr. Robson, a gente vai para lá. Quem quiser ir, obviamente. Eu vou parar essa apresentação e vou abrir um videozinho para vocês aqui, para vocês verem como é legal lá. Aqui são os próprios alunos de radiologia. O vídeo não tem áudio, mas nem precisa. Eu vou falando aqui para vocês. Na época, todo mundo sem máscara, né? Esse que está em pé aqui é Dr. Robson, ele é o físico médico, ele foi meu professor da minha especialização, é um cara, como eu já disse a vocês, de um nível técnico e de coração, assim, gigantesco. Esse negócio aqui, esse cinza, é o que eu chamo de banho, que a gente chama de banho-maria, onde tem água fervente nele, onde é colocado água, posteriormente ligado na tomada para aquecer. Quando a água chega a mais 80 graus, é colocada a massa termoplástica para ter contato com essa água, para alguns segundos depois ela poder ser moldada. Os alunos aqui do curso de radiologia, olha eu ali na época, sem barba, sem nada. Ó, sempre moldando aqui, na água fervendo. Depois é tirado o excesso, somente o excesso, tem que ser rápido para que não esfrie. Depois vai ser colocado no rosto do paciente. Não sei se foi professor de vocês, mas isso aqui é o professor Matheus, que hoje é professor da escola, né? Na época era meu aluno. Vai ser preso em alguns acessórios, eu segurando aqui o nariz dele, para quê? Para que a máscara se molde, amassando o rosto, a região do nariz, Dr. Robson aqui fechando o queixo, entre os olhos. Então a gente vai moldar no rosto do paciente. Professor, essa máscara está quente? Claro, acabou de sair da água fervendo. Não vai queimar o rosto dele, mas está quente. E aí a gente vai moldando e veja que a própria cor da máscara vai começar a mudar. Ela vai deixando de ficar cinza e volta a ficar branca, que é onde ela fica mais rígida. Então a gente vai moldando o rosto do paciente. Pode ser colocado também um ventilador para abanar, para conseguir... Aí, o Dr. Robson está até abanando um pouco, para conseguir esfriar a pele do paciente e também fazer com que a máscara ela se molde mais rápido ao formato do rosto do paciente. Veja que a máscara já está bem mais branca. E aí é criado um molde onde durante todo o tratamento o paciente vai utilizar essa máscara que é somente para ele.
Vou mostrar outro videozinho para vocês aqui. Esse vídeo é de quando eu era aluno, quando eu estava fazendo minha especialização, onde foi uma outra prova que eu fiz, que eu tinha que criar um molde para imobilização de pés, dos pés do paciente. Inclusive, esse molde que a gente criou, eu e um colega meu, daqui de Açu, na época, é usado até hoje lá na radioterapia. A gente fez bem legalzinho. Então, a gente tem que criar, medir, calcular exatamente o tamanho da região. Então, no caso aqui, é para caber os pés do paciente. Então, a gente tem que calcular, definir qual o ângulo do calcanhar do paciente, onde fica mais confortável, qual o tamanho do pé dele. Ele tem perna em genovalgo, ou seja, tem perna para dentro, para fora, tem as pernas zambeta, não tem que ser igual. Tudo isso tem que ser levado em conta para que, ao colocar os pés, o paciente, ele fique imóvel. Que é exatamente o objetivo, a partir do momento que o paciente ele coloque os pés, ele não consiga mover mais. Então, a máscara termoplástica, ela funciona dessa forma, para imobilizar. Por isso o nome termoplástico. Porque ao entrar em contato com água quente, ela pode se moldar. E aí, como a gente tem visto, ela pode ser utilizada para diversas regiões do corpo. Nós temos também suportes para cabeça e pescoço. Então, cada paciente, cada pessoa, né? Tem gente que gosta mais, por exemplo, de colocar a cabeça num travesseiro, tem gente que não gosta da cabeça reta. Então, até a forma de como o paciente vai deitar a cabeça tem que ser levado em conta, já que ele vai ficar nessa posição durante várias semanas. Então, veja nessa imagem que esse paciente está usando uma máscara termoplástica, mas embaixo, na região do pescoço, ele está utilizando um acessório que vai caber exatamente na região do pescoço dele, onde fica confortável, como se fosse uma pequena almofada. Esse acessório ele é rígido, ele é um pouco duro, mas ele vai servir para conforto do paciente, para que o paciente não apenas deite numa mesa e fique com a cabeça baixada, onde alguns minutos depois vai ficar desconfortável, gerando até dor no paciente. Veja como essa máscara aqui é diferente. Essa máscara é utilizada em outro equipamento que é chamado de radiocirurgia, ou tipo de tratamento. Então, essa máscara é bem melhor, né, que é aberta aqui para o paciente respirar, até porque os furinhos dela é bem menor. Mas o que eu queria mostrar é o suporte aqui para a cabeça, em azul. Veja que o suporte pega o pescoço dele, afunda para a cabeça, depois sobe, para o paciente ficar bem confortável naquela posição. Então, existem diversos tamanhos, onde na simulação a gente vai colocar todos eles embaixo do paciente, perguntar onde ele se sente mais confortável e, claro, tudo registrando. Cada molde desse tem um tamanho e tem um número de registro. Aí a gente vai organizando e registrando tudo para no dia do tratamento a gente já saber todos os acessórios que vai ser utilizado e o próprio paciente saber como ele vai se sentir, porque ele já passou por isso dias anteriores. Tem também um chamado retrator de ombros. Esse retrator de ombros é utilizado para principalmente câncer na região cervical, na região do pescoço. Algumas pessoas, devido à situação, ficam com os ombros tensos, ou seja, sobe um pouco os ombros. Ao subir os ombros, a região da clavícula, a glenohumeral, ela começa a pegar a região cervical, região já de C7, C6, começa a atrapalhar. Então, o retrator de ombros serve para relaxar os ombros do paciente, colocar os ombros do paciente bem para baixo, para livrar a região do pescoço, para que a radiação não bata nos ombros dele, bata somente na região, no tumor, e acabe não atrapalhando o exame. Então, esse retrator de ombros é utilizado para baixar os ombros do paciente. Outro exemplo aqui de um retrator de ombros. Outro muito utilizado é o breastboard, que é a rampa de mama. A rampa de mama, como o próprio nome já diz, é utilizado para tratamento de câncer de mama. Quando o paciente ele fica com os braços abaixados,
é claro que o seu húmero vai pegar na região torácica, vai ficar em cima, sobrepondo a região do tórax, a região mamária. Então, para o paciente ficar com os braços para cima, deixando a região torácica, a região mamária livre para receber as doses de radiação, é utilizado o breastboard, a rampa de mama. A gente está vendo aqui algumas outras imagens. Claro que nessas imagens aqui, de modelo, de divulgação, a paciente está lá feliz, toda vestidazinha, mas no tratamento é assim, a paciente está despida. Essa rampa de mama pode ser utilizada ou para um braço ou para os dois braços. Veja que, como não está utilizando máscara termoplástica, o profissional fez o desenho na própria pele do paciente. Então, quando se usa a máscara termoplástica, o profissional, a gente viu que faz os desenhos na própria máscara. Mas quando não tem, ele pega a caneta e desenha na pele do paciente mesmo, para confirmar se o raio central, se a colimação está bem direitinha, se é naquele lugar mesmo. Então, a rampa de mama ou breastboard é utilizada para isso. Outro exemplo aqui de breastboard, né? Veja que a breastboard é uma rampa, ela é um acessório bem grande, onde a gente consegue mexer até na coluna do paciente. Veja que nessa daqui, a coluna do paciente, a região torácica está mais elevada. Essa aqui, os dois braços dela estão para cima. Então, é utilizado de diversas formas. Aqui a rampa de mama. Além disso, nós temos suportes para pés, joelhos, pernas. Esses suportes aqui existem diversos deles, diversos. Então, para deixar a parte do joelho mais alta, mais baixa, os pés mais firmes, enfim, tudo em busca de duas coisas: imobilização e conforto do paciente. Se mesmo assim o paciente se mexer, pode fazer como nessa imagem que nós estamos vendo. Todos os acessórios têm espaço para isso. Passa uma fita e fecha para diminuir a chance do paciente se mexer. As variações desses acessórios, elas são, na verdade, infinitas. Vai muito da mente, da criação humana e da necessidade. Esse suporte aqui é bem parecido, o da nossa esquerda, bem parecido com aquele do vídeo que eu fiz, que é suporte somente para os pés, né? Mas existe para joelhos, para as pernas, são diversos tipos de acessórios. Vou mostrar mais um videozinho para vocês aqui, só um instante. Esse... Certo. Para quem estava, creio que na primeira aula, eu já tinha mostrado esse vídeo mostrando o funcionamento de um acelerador linear, mas o foco aqui é mostrar os acessórios de imobilização. Veja que essa paciente aqui, ela está fazendo um tratamento de radioterapia, teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte de radiação fica a 1 metro do paciente. Qual é o equipamento utilizado na teleterapia? Acelerador linear. Então, veja que essa paciente está utilizando tanto o suporte para os joelhos, como também está usando a rampa de mama. Vê se eu consigo pegar um ângulo melhor que mostre ela, ó. Veja que ela já sabe o posicionamento que ela vai ficar. Por quê? Ela já sabe que ela vai ficar despida, já sabe que vai botar o braço para cima, porque tudo isso foi ensaiado anteriormente na imobilização. Então, ela já apoiou o braço na breastboard, na rampa de mama. Então, se na simulação foi analisado que é um braço para cima e outro para baixo, que vai utilizar exatamente esse suporte, então, durante o tratamento, vai ser utilizado exatamente as mesmas. Como eu disse, sempre os profissionais, sempre olhando para o monitor para conferir se os dados batem, de altura de mesa, angulação do equipamento, colimação. Vamos estudar agora sobre colimação. E aqui é um tratamento de teleterapia, tratamento à distância, utilizando o acelerador linear. Vou falar agora um pouquinho específico do acelerador linear, que é um ponto fundamental, muito importante.
Questão 19 da prova. Eu vou perguntar: que equipamento é utilizado na teleterapia? O equipamento, e por quê? O equipamento utilizado na teleterapia é o acelerador linear. Pode anotar aí, questão 19 da prova. Então, em alguns equipamentos de raio-x, cada área da radiologia tem seu equipamento. No raio-x, nós temos o equipamento de raio-x. Na tomografia, nós temos o tomógrafo. Na ressonância, nós temos o ressonador. Então, na densitometria, nós temos o densitômetro. Então, cada exame tem o seu equipamento. Na teleterapia, é o acelerador linear, que é muito maior por causa da quantidade de radiação que ele tem que promover. O acelerador linear é um dispositivo utilizado na radioterapia e tem como função emitir altas doses de radiação. Esse é o acelerador linear lá da radioterapia de Mossoró, é um Electra, como eu disse, é um dos 2 mais modernos do Nordeste. É muito lindo lá. Esse é exatamente esse equipamento. Existem diversos moldes, modelos, fabricantes, formas diferentes, mas o conceito dele é o mesmo: produzir altas doses de radiação. Vários tipos aqui diferentes. E uma característica muito bacana é que esse equipamento ele tem que ser, além de produzir altas doses de radiação, ele tem que ter uma colimação muito precisa, porque a dose de radiação tem que ir exatamente naquela região. No caso aqui, nós temos um acelerador linear, né? Teleterapia, um médio de distância. Nós temos aqui um corte axial da região torácica, na imagem de uma tomografia, corte axial de uma tomografia. Tratamento de câncer de mama. Veja que o feixe de radiação atinge somente a região que o médico ele quer. Mas aí a gente pensa uma coisa. Vocês que já tiveram no regional, vocês viram que a colimação ela é quadrada, lembra? Vocês pegam os 2 botãozinhos e gira. Quando você gira, acontece o quê? Fecha, abre. Fecha, abre. Fecha em cima, fecha dos lados. E assim a gente consegue fazer a colimação. Não é isso? Mas, se a gente pega um paciente que tem um câncer nesse formato, como é que nós vamos proteger essas regiões brancas? Essas regiões brancas são o quê? Órgãos de risco, os ORs. O tumor é esse meio rosa aqui. Cada câncer tem seu formato específico. Então, aqui do lado estão os órgãos de risco. Se a gente colimar e irradiar nessa forma, o que vai acontecer? O câncer vai receber dose de radiação? Vai. Mas olha os órgãos de risco aqui do lado. Vão receber dose de radiação também. É isso que a gente quer? Não. Então, o acelerador linear, ele tem uma característica que é chamada de intensidade modulada. Ou seja, ele consegue moldar a colimação para ficar exatamente onde ele quer. Além disso, em alguns casos, são colocados para nós da radiologia criarmos acessórios. Esses acessórios são de chumbo. Tem um tanque onde é colocado um material chamado de serrobende. A gente vai misturar esse serrobende a chumbo e vai criar um molde. Tem lá um cortador de gesso gigante. A gente pega, corta o gesso, cava o espaço, desenha o câncer, o tumor do paciente, depois coloca esse chumbo dentro, faz um molde de chumbo do câncer do paciente e coloca no equipamento. Na verdade, colocar ao redor do câncer. Para quê? Para proteger as doses de radiação. Aqui o colimador normal e aqui com o material de serrobende. Esse chumbo vai proteger os órgãos de risco. Além disso, esse colimador ele consegue se moldar também a diversas formas. É chamado de colimador de MRT ou colimador de multilâminas, onde ele consegue se moldar exatamente ao formato do câncer do paciente. Então, a colimação, em vez de ficar dessa forma, irradiando outras áreas,
nós vamos ter feixes de chumbo que vão se moldar, protegendo os órgãos de risco e fazendo a dose de radiação ficar somente na área que vai ser tratada. Essa área que vai ser tratada, qual o nome dela? É o PTV, né, que é a área de planejamento, que já está incluso o GTV, que é o tumor, e o CTV, que é a margem clínica, as células microscópicas. Então, o colimador do acelerador linear consegue ter essa característica. Ou a gente pode criar moldes para proteger os órgãos de risco, ou em alguns casos ele próprio consegue moldar para proteger essas áreas, esses órgãos de risco. Vou mostrar um videozinho para vocês aqui para ilustrar melhor. Então veja como na radioterapia tudo é pensado, até mesmo a questão da colimação. Então ele está falando aqui da colimação de outros exames, como raio-x, tomografia. Essa colimação não é precisa. Já na radioterapia, como se trabalha com doses de radiação muito alta e os tumores eles têm muitas variações anatômicas, essa colimação não pode ser apenas quadrada. Ela tem que ser moldada exatamente no formato do tumor para conseguir proteger os órgãos de risco. Então, às vezes, o tumor está nesse ângulo aqui. Então, nessa partezinha azul que tem órgãos de risco, esses órgãos podem receber radiação? Não. O que protege da radiação? Chumbo. Então, coloca placas de chumbo do lado para proteger. Então, esse equipamento ele consegue moldar para conseguir proteger os órgãos de risco. Então, aqui nós temos um tumor, um câncer recebendo dose de radiação. E veja que a máquina vai girando, vai se mudando o ângulo, mas sempre atingindo o tumor e protegendo os órgãos de risco que estão do lado. É por isso que a máquina gira, para que o tumor, para que o câncer receba várias doses de radiação por diversos ângulos diferentes, mas sempre protegendo os órgãos de risco para não gerar danos ao paciente. Então, até essa questão da colimação é muito bem estudada e muito bem detalhada durante o tratamento do paciente. Para finalizar a nossa aula de hoje, falar um pouquinho aqui sobre a parte de radioterapia animal. Como vocês já estão acostumados, aí eu sempre trago a parte veterinária. Como no curso de radiologia nós não temos a disciplina de radiologia veterinária, eu sempre tento orientar os professores para adicionar tanto a parte de história quanto a parte de radiologia veterinária, porque, primeiro, que eu gosto muito de animais e também que é uma área no qual a radiologia pode atuar. Então, da mesma forma que existem os exames de radioterapia para humanos, também existem para animais. Então, os primeiros estudos de radiosensibilidade realizados em animais, radiosensibilidade é o estudo para saber o quanto aquela região é sensível à radiação, para, consequentemente, saber o quanto de dose precisa colocar para destruir o tumor. Então, desde 1927, nós já temos estudos sobre isso. Mas somente em 1960 foi quando se utilizou um acelerador linear realmente para um tratamento de radioterapia veterinária. Então, os equipamentos utilizados, eles são os mesmos, os acessórios são os mesmos, então a gente consegue ver aqui um tratamento de câncer num cachorro de grande porte, né? Teleterapia, acelerador linear, mesmos acessórios. Olha o cãozinho utilizando máscara termoplástica, olha utilizando acessório para imobilização torácica. Mesma coisa, olha os desenhozinhos no acessório aqui que o profissional fez. O cãozinho aqui está entubado, né? Hoje é uma palavra muito comum, mas aqui está entubado. Veja os detalhes, o quanto é importante. Veja que na orelha do paciente, do cachorro, tem um pregador de roupa.
o pregador de roupa está juntando as duas orelhas dele. Para quê? Para que não aconteça da orelha cair e receber dose de radiação. Então foi colocado um pregador prendendo as duas orelhas dele para evitar qualquer tipo de artefato. Claro, o cãozinho aqui não vai se mexer porque ele está entubado, mas de qualquer forma tem que estar imobilizado. Máscara termoplástica, acelerador linear, teleterapia. Mais um exemplo aqui de um gato. Mais uma vez, acelerador linear, máscara termoplástica. É por isso que eu disse, nem tudo tem de fábrica. Então, a máscara como essa, do mesmo jeito que nós vimos no vídeo, a utilização para humanos, é a utilização para a parte veterinária. Então, vai ser colocada a mesma máquina, vai ser colocada a mesma máscara, vai passar pelo banho-maria, depois vai ser moldada no rosto do paciente, utilizado durante o exame, tudo do mesmo jeito. Mais uma vez aqui, outro exemplo, mais uma vez máscara termoplástica, mais uma vez o pregador de roupa prendendo a orelha, acessório para prender a região do corpo do cãozinho aqui que está entubado. Veja as marcas na máscara. Veja que a colimação, que é essa linha vermelha, está exatamente onde o profissional marcou. E além disso, o profissional que está ali atrás não está olhando para o paciente, está olhando para o monitor. Ou seja, ele confere no visual o que ele marcou e confere no computador. Se der tudo ok, aí sim inicia o tratamento. Mais uma vez aqui o paciente num posicionamento lateral, utilizando suporte aqui para os braços, utilizando aquilo que eu falei, aquele suporte, né, que molda no corpo, que é o mesmo material de prancha de surf. Então é bastante utilizado. Claro que não é tão comum como em humanos, mas em grandes centros existem centros de radioterapia específico para veterinária. Essa imagem ficou muito comum, rodou muito umas semanas atrás, apesar de ser uma imagem antiga, onde nós temos um acelerador linear, inclusive o mesmo modelo do que tem em Mossoró, que muda a cor, né? O de Mossoró é rosa, esse é azul. O que é bacana também, que dá para ver, é como a mesa, como tudo se move. Veja que no chão nós temos um que é chamado de centro-eixo, onde esse eixo, a própria mesa, ela consegue girar 360 graus, ou seja, na radioterapia tudo consegue mexer, onde está sendo feita uma radioterapia, uma teleterapia nesse leão, que está sendo aqui imobilizado. Claro que não está sendo utilizada a mesa, porque ele deve pesar muito, a mesa ela não suporta, então foi colocado numa maca específica que suporte o seu peso, e aí foi adaptada para a realização do tratamento. Como também pode ser utilizado com braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. Nosso gatinho aqui, super arrupiado, né, fazendo um tratamento provavelmente de um câncer de pele. Veja que a fonte radioativa foi colocada encostadinha na cabeça dele. E a situação de câncer animal é algo muito comum, em especial o câncer de mama. Então, o câncer de mama, em especial em cachorros, infelizmente é muito comum. A gente já consegue ver nessa cadelinha aqui que ela está com metástase, né? Então, câncer que tanto nessa parte da mama inferior como na região superior. No Brasil, a radioterapia é utilizada principalmente em cavalos. Não sei se vocês sabem, mas cavalos são uns animais mais caros e que rendem mais lucros. Então, o investimento em cima desse tipo de animal é muito grande. Então, a gente consegue ver que esse cavalo aqui, ele tem um câncer de pele na parte de base do olho. Então, com certeza, se não houvesse tratamento rápido, esse animal ficaria cego. E depois de algumas sessões, a gente consegue ver aqui apenas o queimado da pele, né? A gente não consegue ver mais a destruição, ver que a radioterapia conseguiu destruir essas células malignas. Mais aqui exemplo, né? Veja que o cavalo aqui está entubado. Outro exemplo aqui ficou muito conhecido. Esse gatinho, ele tinha um câncer na região da pele.
Nessa primeira imagem, na superior esquerda, é quase difícil de identificar, mas se vocês olharem para o cantinho esquerdo, a gente vê, e no cantinho direito, a gente vê um pouquinho dos olhos dele, e o tumor ele já estava se alastrando. Então, se não houvesse tratamento, essas células malignas continuariam contaminando células boas, continuariam se espalhando, até deixar o gato cego, até matar ele. Mas com equipamento, com tratamento de radioterapia, depois de algumas sessões, ficou com o focinho um pouquinho torto, aqui a gente consegue ver, ficou com um desviozinho de septo, mas conseguiu sobreviver e conseguiu sem perder a visão, né? Ou seja, protegendo os ORs, protegendo os órgãos de risco. Aqui a gente consegue ver um outro exemplo, no caso aqui, braquiterapia, teleterapia, tratamento à distância, fonte de radiação distante do paciente, 1 metro de distância, que é o que nós temos aqui. Quando o tratamento é próximo ou dentro, braquiterapia. No caso desse gatinho aqui, uma braquiterapia superficial, né? Encostada na pele do paciente. A gente vê que esse gato, infelizmente, ele já está cego, já perdeu a visão, mas com o tratamento, talvez ele consiga ainda ter um prolongamento de sua vida. Então, a radioterapia pode ser utilizada em diversas áreas, tanto em humano quanto em animais. Normalmente, os hospitais eles não atendem os dois, porque o treinamento, a estrutura, ela é toda diferente. Então, mesmo o equipamento sendo o mesmo, mesmo os acessórios sendo o mesmo, cada hospital ele tem seu atendimento, seu trabalho específico. Então, pessoal, agradecer a vocês. Deixa eu mostrar um videozinho final aqui, antes de agradecer, para vocês verem um vídeo super legal aqui. Deixa eu ver aqui se apareceu. É uma sessão de radioterapia veterinária, teleterapia. Uma teleterapia de um gatinho, se eu não me engano. De um gatinho. Então, acelerador linear, pessoal, humanização, se preocupando com a temperatura do paciente. O gatinho está entubado, né? Fazendo todo o acompanhamento. E fazendo o tratamento, mesmo jeito de humano. Acelerador linear, faz todo o planejamento, todo o cálculo com os físicos, todos os acessórios, enfim, exatamente igual como é o do ser humano. Claro que toda a estrutura anatômica e fisiológica é diferente. Então, toda a equipe médica, de físico, de médico oncologista, tem que ser tudo específico, especialistas na área animal, na área veterinária. Mas tudo aquilo que estudamos do conceito e tudo mais, é tudo igual que os profissionais. Olha o que eu falei para vocês, que a gente acompanha tudo de outra sala por vários computadores. Então, a gente se comunica com o paciente, tudo por sistema de som, e acompanha tudo o que está acontecendo, inclusive a área que está sendo irradiada, a área que está sendo tratada, tudo por diversos computadores que ficam fora da sala. Onde a gente consegue acompanhar tudo. Que área está sendo irradiada, o ângulo do equipamento, enfim, tudo a gente acompanha por fora da sala. Então, agradecer a vocês aqui pela presença. E a gente finaliza o nosso conteúdo hoje. Lembrando que amanhã nós temos uma revisão geral. Maria Catherine, não tem esse tratamento veterinário por aqui. Catherine, no Rio Grande do Norte, nós não temos hospital de radioterapia veterinária. Radioterapia veterinária nós não temos, certo? Eu sei que nós vamos ter em Fortaleza, em São Paulo, no Hospital de Osasco, e em Barretos nós temos radioterapia. Mas aqui, infelizmente, quando nós animaizinhos, eles são diagnosticados com câncer, né, que já tem metástase, infelizmente, acaba tendo que ser sacrificado, porque nós não temos nenhum tipo de hospital específico para tratamento de câncer veterinário. Inclusive, tem relatos de pessoas que criam animais de grande porte terem que levar até São Paulo para fazer esses tratamentos de câncer lá,
porque é onde tem mais opções. E eu falei que o tratamento de humanos não é pago, né? Tudo pelo SUS, toda a parte de suporte, tanto do tratamento, quanto o suporte psicológico, toda a parte da equipe de advocacia, dentista, fisioterapia, tudo isso é pelo SUS. Já a parte veterinária, não. A parte veterinária são clínicas particulares que oferecem o tratamento. Mas a parte humana é tudo pelo SUS. Mas, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte, nós não conseguimos ter tratamento de radioterapia para veterinária. Então, amanhã é nossa revisão, onde a gente vai conseguir rever todo o conteúdo para esclarecer as dúvidas, fixar o conteúdo. Na quinta-feira é nossa prova. Qualquer dúvida que vocês tenham, tirem amanhã na aula, falem no meu privado, esclareçam as dúvidas, tanto sobre a disciplina quanto sobre o trabalho, certo? Lembrando que o trabalho é individual. E aí, na quinta-feira, vocês realizam a prova, me entregam o trabalho, e na quinta-feira à noite eu já passo as médias, para na sexta, quem ficar em recuperação, já conseguir fazer a recuperação. E aí, na outra semana, a gente inicia a disciplina nova, já inicia a tomografia computadorizada, que vai ser minha última disciplina com vocês, e aí a gente encerra com tomografia computadorizada, depois já passa o cronograma das novas disciplinas e professores. Mais uma vez aqui agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado, e qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Pois até amanhã, um beijo e boa noite. Boa noite. Tchau, prof. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Tchau.